Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso Evangelho no Lar. Esse momento de serenidade, de paz, que nós buscamos para a nossa vida, porque buscamos a companhia de Jesus e buscamos estudar o Evangelho de Jesus. Então, que nós possamos agora serenar as nossas mentes, os nossos corações para o nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Mestre querido, obrigada, Senhor, pelas dádivas do dia de hoje e que possamos, neste momento, fazer a nossa conexão com os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda, nossos mentores, para podermos estudar uma página do Teu Evangelho que venha nos ajudar na medida em que colocarmos esse aprendizado em prática na nossa vida, no dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. Aqueles que desejarem podem colocar uma jarra de água, um copo de água para ser fluidificado pelos benfeitores espirituais ao final do Evangelho. E nós vamos assim abrindo, mais uma vez, o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso. E a lição que nos cai hoje é o capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amai os inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação.
porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Bem, nós temos aqui uma página muito importante na nossa vida e é uma página também que causa muitas dúvidas. É uma página que causa muitos questionamentos. Por quê? Quando Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, ele queria dizer que nós devemos nos esforçar para nos assemelharmos à figura de Deus, que é perfeição. Nós nunca conseguiremos atingir a mesma perfeição de Deus, porque Deus é Deus, ele está num patamar diferenciado de todos nós. No entanto, nós vamos nos aproximar de Deus quanto mais nós desenvolvermos estes atributos que são associados à perfeição, que são associados à elevação espiritual. E quais são essas características? A lição aqui nos fala com muita propriedade. Elas são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, nós vamos tentar entender o que são esses atributos que podem fazer com que nós nos tornemos seres mais perfeitos do que somos, que podem nos ajudar a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais evoluídas, espíritos mais evoluídos. Então, a lição deixa isso muito claro, né? Quais são esses atributos? Então, eles são a benevolência. A benevolência significa desenvolver no nosso coração o sentimento da bondade. E a bondade significa se colocar no lugar do outro e fazer ao outro apenas aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, não há nenhuma dúvida sobre como ser benevolente. Ser benevolente é ser bom, é compreender o outro, é valorizar o outro, é agir pelo bem do outro, antes de pensar no meu interesse pessoal. O segundo atributo é a indulgência. A indulgência significa a capacidade de perdoar. Ser indulgente significa perdoarmos as pessoas que nos ofendem, que nos caluniam, as pessoas que colocam dificuldades na nossa vida, as pessoas que muitas vezes, sem intencionalidade, colocam pedras no nosso caminho e nós tropeçamos. Essas pessoas podem ser pessoas conhecidas, podem ser pessoas da nossa família, inclusive. Podem ser pessoas desconhecidas, pessoas que nós vemos pelo noticiário da TV, por exemplo. E ser indulgente significa perdoar as falhas dessas pessoas, significa não julgá-las, significa compreender que elas fazem o melhor que podem dentro do nível de evolução que elas possuem. Porque muitas vezes nós, que já estamos estudando o Evangelho de Jesus, nós temos uma expectativa de que as pessoas ajam de acordo com o Evangelho como nós estamos buscando agir. Mas isso não acontece, porque cada um tem o seu grau de evolução.
E mesmo aqueles todos que estão estudando o Evangelho têm uma compreensão diferente, têm um empenho diferente na aplicação da mensagem do Cristo, têm características diferentes, reagem de forma diferente. Então, não resta dúvida que ser indulgente significa perdoar. Perdoar indistintamente aqueles que nós amamos e aqueles que nós não amamos e que temos, inclusive, alguma dose de antipatia, de rejeição. O terceiro atributo é a abnegação. Abnegar significa renunciar. Ter uma abnegação significa ter a capacidade de renunciar a determinadas coisas em favor do próximo. E o que eu posso renunciar em favor do próximo? A primeira coisa que vem à nossa mente são os bens materiais. Podemos sim dividir um pouquinho daquilo que nós temos com as outras pessoas, mas principalmente a abnegação mais difícil é aquela abnegação que vem do nosso coração, na forma do silêncio, da compreensão, na forma de buscar a paz, na forma de não querer ter sempre razão, porque isso é algo que gera conflitos, brigas, desentendimentos, inclusive no próprio lar. Então, vamos imaginar, eu tenho certeza de algo que eu penso e um familiar meu que mora comigo na mesma casa tem uma visão diferente. Eu ter abnegação significa eu saber que no meu modo de ver eu estou correta, mas eu vou abrir mão, eu vou ter abnegação, eu vou abrir mão de ficar discutindo, de ficar esfregando na cara daquela pessoa todas as provas de que eu estou com razão. Abnegar significa renunciar. E aí pode ser renunciar a uma opinião, pode ser renunciar a querer ter razão, renunciar a um momento de descanso para ajudar alguém, renunciar às atitudes que diminuem as outras pessoas. Então, há muitas coisas que nós podemos ser abnegados na nossa vida. E, finalmente, o último atributo que é citado aqui é o devotamento. Devotamento significa dedicação, porque eu posso ter todos esses outros atributos, mas se eu não tiver a vontade de agir em favor do próximo, nada disso adianta. Nós vamos cair naquela carta de Paulo, onde ele diz que eu posso falar todos os idiomas, eu posso saber, eu posso ter o saber da ciência, eu posso falar todas as línguas. Se eu não tiver amor, nada disso adianta. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver todos esses outros atributos, mas eu não tiver devotamento, aquela vontade que move, que me coloca na direção de auxiliar o outro, nada disso adianta. Então, que nós possamos pensar nesta lição hoje, pensar nesses 4 atributos, de que maneira que eu posso desenvolver dentro de mim a abnegação, a indulgência, o devotamento e esse amor ao próximo que consiste em agir pelo outro de acordo com o que eu gostaria que agissem comigo. Na medida em que eu fizer isso, estou desenvolvendo o nível de perfeição que eu posso desenvolver. É a perfeição possível, porque eu estarei me aproximando de Deus, estarei me aproximando das leis de Deus. E não é preciso nem dizer que isso significa evoluir espiritualmente. Isso significa ser uma pessoa melhor. E quando eu sou uma pessoa melhor para os outros, antes de tudo, eu sou melhor para mim mesma. Porque fazer o bem faz o bem primeiramente para mim.
Fazer o bem faz bem. Primeiramente, a primeira pessoa a receber esse bem sou eu mesma. Então, que possamos pensar nessa lição de hoje e possamos já ir imaginando qual desses 4 atributos eu poderia desenvolver com mais agilidade nesse momento tão difícil, onde nós precisamos tanto de todos esses gestos de amor em relação ao próximo. E assim nós vamos, neste momento, agradecer a oportunidade desta lição e agradecer com as nossas vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. Vibremos por todo o mundo, por todos os países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria, os conflitos de toda a natureza. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno geográfico todo iluminado. Vibremos pelo povo brasileiro, esse povo trabalhador, esse povo tão dedicado e amoroso, para que possa ser auxiliado nesses momentos de dificuldade. Por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão tomados pelo medo, pela depressão, pela insegurança e pela incerteza. Vibremos com muito carinho pelos nossos governantes, o nosso presidente, os seus ministros, os governadores de todo o Brasil, os prefeitos e os membros do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, para que tenham sabedoria nas suas ações em favor da população brasileira. Vibremos por todos os lares da terra, para que Jesus possa entrar em cada lar através dos seus mensageiros celestiais e ali acender a luz da paz, do amor, da boa vontade. E onde existe boa vontade, não existe briga, não existe desentendimento. Vibremos com muito carinho pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos e presídios, por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos com amor pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pedindo a Jesus que possa protegê-los, que possa ampará-los neste momento de dificuldade. Vibremos por alguém que passa na nossa mente e que nós pedimos um carinho todo especial do plano espiritual, que possam cercar essa pessoa de carinho, de amor, de energias, de paz, para que ela possa ficar bem. Vibremos pelos nossos vizinhos, desejando que haja nos seus lares a mesma paz que nós queremos para o nosso lar. Nossos vizinhos do prédio, da rua, do quarteirão e do bairro. Vibremos pelo CAE, esta casa espírita bendita que nos recebe para o trabalho, para a assistência e para o estudo. Vibremos pelos seus voluntários, pelos seus assistidos e pelos seus alunos. Vibremos pelos alunos e pela equipe da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho.